Olá, hoje nós vamos refletir em um texto que se encontra em Judas. Vamos ler do versículo 3 até o versículo 5. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Senhor Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Primeiro, esse Judas não é o Judas Iscariotes. Esse Judas que escreveu esse livro é Judas, irmão de Jesus. Ele se intitula irmão de Tiago. A gente sabe que Tiago é irmão de Jesus. Então esse Judas aqui é o irmão do nosso Senhor. Gostaria de passá-los então 3 ensinamentos que esse texto saltou aos meus olhos, que com certeza pode edificar a sua vida também. O primeiro é que o desenvolvimento da fé é uma batalha. Envolve o cognitivo, ou seja, nós precisamos estudar sim, e isso também é fé. A fé também é racional, a fé também pensa. Não precisa existir uma divisão entre as pessoas que são mais piedosas, ou seja, que têm mais fé, as pessoas que oram mais, que têm mais experiências com Deus, e do outro lado as pessoas que são frias, que conhecem a palavra, mas que não têm experiências com Deus. As duas coisas devem caminhar juntas. Deve ser uma fé que pensa e uma razão que dobra os seus joelhos diante de Deus. Nós devemos nos importar sim em estudar a palavra e compreender isso como fazendo parte também do desenvolvimento da fé. E justamente pelo fato de tantas e tantas vezes nosso corpo, a nossa carne não estar disposta, muitas vezes nós não queremos abrir a Bíblia e estudar por horas e horas. Justamente por isso que também a fé é uma batalha. E o desenvolvimento da fé com certeza requer muito esforço nosso. Nós não fazemos isso no automático. Nós não desenvolvemos fé de forma natural. Nós somos naturalmente incrédulos. Nós preferimos ver para crer do que nós simplesmente cremos é algo que nós não vemos. O justo viverá pela fé, é o que a palavra diz. E por isso nós precisamos encarar com seriedade e com responsabilidade o desenvolvimento da fé. E nós devemos desenvolver a fé em 2 sentidos. Primeiro, a fé doutrinária, que envolve muito desse aspecto racional, mas convicções, por exemplo, quem é Cristo, que Cristo é Filho de Deus, que Cristo é o próprio Deus. Isso não requer um estudo tão profundo para entender, mas também faz parte da nossa fé doutrinária, que a Trindade existe, por mais que nós não consigamos explicar totalmente, por mais que a mente humana seja pequena demais para entender como que um Deus existe em 3 pessoas, sendo uma única essência, não sendo 3 deuses, mas um único Deus em 3 pessoas, que o Espírito Santo é Deus, que o Filho é Deus, que o Pai é Deus, mas o Filho não é o Espírito Santo, o Pai não é o Filho. Como entender isso? Não tem como. Então, é fé, mas uma fé mais doutrinária. Mas nós também devemos ter uma fé relacional, ou seja, a fé que eu tenho em Deus, que
Eu fecho os olhos para orar e eu não enxergo Deus. Eu não consigo ver uma imagem de Deus. Nós não conseguimos saber como era o rosto de Cristo, mas nós podemos ter fé que nós estamos nos relacionando com um Deus vivo, que olha para nós diariamente, que Ele enxerga tudo o que nós fazemos, Ele sabe tudo o que nós vamos falar antes de nós falarmos. Ele conhece as intenções do nosso coração, Ele sabe qualquer uma das nossas dificuldades. Quando nós fechamos os olhos para orar, nós não estamos falando com um vazio, nós não estamos falando com a parede, nós não estamos falando com um vácuo, nós não estamos falando com um escuro. Fechando os olhos, por mais que nós não enxerguemos nada, nós podemos ter a certeza de estarmos falando com o Deus Criador de todas as coisas, aquele que a todo momento está sustentando o universo com a sua poderosa palavra. E como está escrito, felizes são os que não viram e creram. Nós devemos entender que Deus nos quer libertos e não libertinos. Esse é outro ensinamento que nós podemos ver no texto, e nós podemos facilmente cair no erro da libertinagem. Nós podemos, infelizmente, ser livres em Cristo e agir como pessoas escravas do pecado. Qual que é a diferença entre a liberdade e a libertinagem? Na liberdade, eu sou verdadeiramente desimpedido de qualquer amarra. Eu não estou preso mais ao pecado. O pecado não tem mais poder e domínio sobre a minha vida. Agora eu posso viver para Deus. É certo até mesmo falar que é uma troca de domínio, uma troca de senhorio, uma troca de dono. Antes eu era prisioneiro do pecado, agora o meu dono é Deus. Nós somos agora escravos de Deus. Isso é o que nós somos agora. E libertinagem é eu viver a minha própria liberdade aos meus próprios olhos, da forma que eu quero, quando eu quero, fazendo o que eu quiser. Isso é libertinagem. Só que a grande questão, e podemos até ilustrar de uma forma simples, é que um fabricante, ele faz um manual porque ele conhece muito melhor algo que ele fez do que uma outra pessoa que vê o produto pela primeira vez. Ou se o produto pudesse falar, o produto mesmo assim não se conheceria tão bem quanto o fabricante que o fez. Da mesma forma, somente Deus pode nos dizer o que é verdadeiramente liberdade. Aos nossos olhos, ainda mais com os nossos olhos, a nossa perspectiva de mundo corrompida pelo pecado, nós podemos enxergar prazer em muita coisa que, como dizem Provérbios, parece um caminho de vida, mas no final gera morte. Então a liberdade é estar sob a liderança divina em todos os aspectos da vida. E a escravidão é estar sob o domínio do pecado. Um dos aspectos dessa libertinagem é a sutileza com a qual nós somos seduzidos a pecar. Por exemplo, nós somos salvos e nós sabemos que a perfeição nós não conseguiremos alcançar aqui na Terra. E muitas vezes nós podemos ser tentados a pecar justamente porque nós não nos livraremos totalmente do pecado aqui na Terra. Então, muitas vezes nós podemos ser seduzidos da seguinte forma: bem, já que você não vai ser liberto aqui na Terra, acho que esse aqui é o momento que você vai pecar. Acho que esse aqui é um dos momentos que você vai dar aquela escorregada. Então, vai lá, escorrega, peca. Essa pode ser a tentação que nós temos em nossas mentes, muitas vezes. Nós devemos aprender
a não ceder à pressão do pecado, à pressão da nossa própria carne, do nosso próprio desejo. Devemos admitir que muitas vezes nossos desejos são maus, mas nós devemos lutar contra a libertinagem que habita dentro de nós. A liberdade nada mais é do que entregar-se totalmente a Deus, como disse Abraham Kuyper. Não há uma polegada sequer de todas as áreas da vida sobre a qual Cristo não tenha dito: esta me pertence. Todas as áreas da nossa vida devem pertencer a Deus. Nós devemos dedicar a Ele tudo o que nós temos. Ele nos libertou para isso. Ele nos dá uma vida em abundância para isso, para que nós tenhamos essa liberdade de poder fazer tudo dedicando para Ele. Isso nada mais é do que honrá-lo, nada mais é do que glorificá-lo. Muitas vezes glorificar e honrar são termos que nós podemos usar no meio evangélico sem ter o real significado disso, sem compreender verdadeiramente, sendo um termo muito abstrato. O que é glorificar a Deus na prática? É quando eu, livre do pecado, posso lavar uma louça dedicando isso para Deus. É quando eu posso estudar para passar numa prova da melhor forma, dedicando isso para Deus. É quando eu obedeço os meus pais, fazendo isso para a glória de Deus. É quando a gente pode cantar músicas, seja na igreja ou debaixo do chuveiro, alegres, glorificando a Deus. É quando nós podemos trabalhar para pagar as nossas contas e tudo isso com alegria para a glória de Deus. Essa é a liberdade para a qual Ele nos chamou. E essa liberdade é apenas um vislumbre daquilo que Ele deseja nos dar em novos céus e nova terra. O terceiro aprendizado, eu diria, talvez o mais duro daqui desse trecho, é que a incredulidade é o caminho para a destruição. Justamente porque a fé é o caminho para a salvação. Não existe salvação sem fé. Os nossos irmãos do Antigo Testamento eram salvos pela fé. Nós podemos ver em Hebreus 11 várias figuras, vários personagens, vários homens de Deus do Antigo Testamento que realizaram obras pela fé. A fé é imprescindível para a salvação do homem. Como o próprio Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou como diz Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. E nós enxergamos aqui na Bíblia um ensinamento um tanto quanto extremista, que só existe dois caminhos: o caminho da fé ou o caminho da incredulidade. Mesmo quem possui fé, mesmo quem é salvo, não deve achar que já tem fé o suficiente. Não basta eu ser salvo pela fé. Eu preciso continuar a desenvolver a minha fé. Porque quando nós convertemos, nós não entendemos logo de cara tudo o que existe dentro do Evangelho, tudo o que eu posso fazer para Deus, tudo o que Deus espera que eu seja e que eu faça para Ele. Nós precisamos aprender dia após dia a Deus transformar o nosso caráter e nós vivermos na prática, glorificando a Ele em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos desenvolver fé. Essa fé ela é testada em várias situações do nosso dia. Quando vem uma dificuldade, quando vem uma ansiedade, quando vem algum problema para nos abater, quando vem várias circunstâncias que vão tentar nos fazer distrair da verdade que Deus é o único Deus vivo e que existe uma vida esperançosa após essa terra. O mundo tenta nos distrair para que nós pensemos que a nossa esperança é aqui, que nós fiquemos atarefados buscando uma vida melhor aqui e não tem nenhum problema ter conforto, mas o próprio Cristo disse que no mundo nós iríamos ter aflições. Nós não devemos depositar nossas esperanças aqui, mas termos fé em Deus, em novos céus, em nova terra, sabendo que há algo muito maior do que aqui. Há algo muito superior.
do que nós podemos ver hoje, porque nós não vivemos com base naquilo que nós podemos ver. Nós vivemos por meio da fé. Fé que existe algo preparado de forma maravilhosa, que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu. Todos nós somos crentes, na verdade. Todos nós. Todo ser humano é crente. Todo ser humano deposita a sua fé em alguém. E por isso que ele é crente, porque ele crê em alguma coisa. A questão é onde esse ser humano está depositando sua crença. Alguns vão ter fé em si mesmos. E a questão é que qualquer fé depositada em algo ou alguém que não é Deus é incredulidade. Então, ter fé em si próprio é incredulidade. Ter fé nas outras pessoas e depositar realmente a fé nas outras pessoas é incredulidade. Ter fé no dinheiro como solução é incredulidade. Ter fé no prazer do pecado, acreditar que o pecado vai ser prazeroso. Essa é uma tentação diária. Ter fé no prazer do pecado é incredulidade. E por aí vai, a lista é grande. A nossa expectativa, a nossa esperança e a nossa fé deve estar baseada em Deus, que mesmo quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele provou o seu amor por nós. Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. A nossa oração deve ser simples, baseado nesse texto. Nosso pedido deve ser claro, porém profundo e insistente da nossa parte. Da mesma forma que os apóstolos pediram em Lucas 17:5, Senhor, aumenta a nossa fé. Que Deus nos abençoe.